O orçamento destinado à defesa no Brasil reproduz, em escala reduzida, a mesma lógica de distribuição de recursos observada no conjunto do Estado. Muitas vezes a imprensa e a opinião pública questionam o volume de verbas alocadas ao Ministério da Defesa, comparando-o com outros setores. A crítica recorrente aponta para um suposto desperdício. Os valores seriam elevados, mas mal aplicados. Há quem critique ainda os salários dos militares, considerados muito acima da média nacional, sugerindo até mesmo a possibilidade de reduzi-los. No entanto, em um cenário global marcado por tensões crescentes, a existência de forças armadas preparadas é uma necessidade, não um luxo. Afinal, ninguém sabe quando o Brasil poderia enfrentar uma situação crítica, como a que transformou outras cidades em alvos vulneráveis. Apesar das opiniões divergentes, especialmente aquelas disseminadas em redes sociais, os especialistas em geopolítica, muitos deles ex-integrantes das Forças Armadas, defendem que o país precisa fortalecer sua capacidade de defesa. Esse fortalecimento passa, inevitavelmente, pela modernização dos equipamentos. Contudo, há um ponto crucial que poucos mencionam: a melhoria das condições salariais das tropas. Talvez o silêncio sobre o tema se deva à conveniência, ao hábito ou até mesmo à concordância tácita de que destinar 85% dos recursos ao pagamento de pessoal, incluindo os próprios especialistas, seja um padrão difícil de justificar. Os números do orçamento da defesa revelam uma realidade preocupante. Segundo análise divulgada pelo jornal O Globo em 2024, o Brasil destinou cerca de 124 bilhões de reais ao setor, mas os investimentos não obrigatórios caíram pela metade na última década. Enquanto isso, os gastos com folha de pagamento passaram a consumir quase 90% do orçamento do Ministério, conforme dados oficiais e estimativas do CIPRI. Embora essas informações se refiram ao órgão como um todo, e não às forças individualmente, elas deixam claro que a maior parte dos recursos é absorvida por despesas com pessoal e previdência. Para os defensores de uma abordagem mais técnica que acreditam que equipamentos avançados como caças ou submarinos funcionariam sozinhos, a situação é frustrante. Afinal, sem profissionais capacitados para operá-los, esses investimentos perdem o sentido. Em uma estrutura com 300 mil integrantes, culpar os militares pelos problemas orçamentários é como responsabilizar os soldados pelas falhas nas armas. Um dos argumentos mais equivocados sobre o orçamento da defesa é a ideia de que os gastos com previdência militar são excessivos. Os dados oficiais e reportagens confirmam que mais de 80% dos recursos são destinados a salários e pensões. É um fato incontestável, mas isso não significa necessariamente que haja desperdício. A questão não é se o valor é alto, mas sim se ele é justificável dentro da estrutura existente. De acordo com reportagens do G1, a proposta de orçamento da defesa para 2025 foi estimada em 133,6 bilhões de reais, colocando o Ministério como o quinto maior em termos de despesas na esplanada dos ministérios. Esse montante supera apenas os orçamentos de áreas sociais prioritárias como Previdência, Desenvolvimento Social, Saúde e Educação. O valor engloba gastos com pessoal, custeio e investimentos das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Por trás desses números, há uma realidade que nem sempre é percebida. A principal crítica ao orçamento militar é a alegação de que o setor deveria reduzir os gastos com pessoal. Afirma-se que salários e previdência consomem mais de 80% dos recursos, o que seria um absurdo. No entanto, ao analisar a estrutura do Ministério da Defesa, nota-se que as Forças Armadas espelham, em muitos aspectos, a organização da sociedade brasileira. O Estado brasileiro destina a maior parte de seus recursos a áreas que impactam diretamente a vida do cidadão: previdência, saúde, educação e assistência social. Esses são justamente os ministérios com orçamentos superiores ao da defesa. O que poucos percebem é que a vida dos militares, especialmente aqueles em carreira, segue uma lógica semelhante à da população civil, porém em uma escala menor. Desde o início da formação, os alunos das escolas militares dependem de um sistema educacional próprio, uma versão reduzida do Ministério da Educação. Ao longo de suas carreiras e mesmo na reserva, os militares utilizam serviços médicos oferecidos pelas forças, com contribuições descontadas diretamente de seus salários, de forma similar ao que ocorre com os contribuintes do INSS. Além disso, o militar financia sua própria aposentadoria, arcando com os custos da reserva remunerada por toda a vida, mesmo após deixar o serviço ativo. O assistencialismo também está presente no meio militar, embora de forma mais discreta.
Há benefícios como moradia subsidiada, alojamentos, financiamentos imobiliários facilitados e até auxílio para aquisição de uniformes. Essas medidas lembram, em muitos aspectos, os programas sociais do governo voltados para a população civil. Os 85% do orçamento da defesa destinados a pessoal não são um privilégio exclusivo das Forças Armadas, mas sim uma questão estrutural. Os 4 principais ministérios da área social também direcionam cerca de 85% de seus recursos para despesas similares. Ou seja, o problema de alocar a maior parte do orçamento para a folha de pagamento não é exclusivo da defesa, mas sim uma característica do próprio Estado brasileiro. Portanto, não se trata de reduzir os salários dos militares para adequar as ambições de defesa à realidade econômica do país. A solução está em transformar a conjuntura econômica, elevando o patamar do Brasil para que ele possa sustentar forças armadas à altura de suas necessidades e de sua importância no cenário internacional.